Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Advogadas são presas acusadas de repassar informações de criminosos presos para facções da Grande Vitória. Segundo a polícia, elas escreviam cartas com orientações dos detentos. A investigação também apontou que as advogadas intermediaram a compra e venda de drogas e de uma arma de grosso calibre, além de coagir testemunhas. Casal de empresários é investigado por fraude de 100 milhões de dólares em contratos com câmbio. A Receita Federal diz que eles enviaram dinheiro de forma irregular para o exterior. Susto na sala de aula. Alunos passam mal em escola da Serra após a bateria de um tablet explodir. O SAMU precisou ser acionado. Veja também, Ministério da Saúde reduz repasse e vacina que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite e influenza B está em falta em postos de saúde do estado. E mais, governo começa a levar órgãos públicos de volta para o centro de Vitória. O objetivo é aumentar a circulação de pessoas, movimentar o comércio e economizar com o pagamento de aluguéis. Agora, no Jornal Capixaba. Alunos de uma escola municipal da Serra passaram mal na manhã de hoje após a bateria de um tablet explodir dentro de uma sala de aula. A fumaça deixou as crianças assustadas. Uma equipe do SAMU foi ao colégio para prestar atendimento. Laís estava em casa quando o telefone tocou nesta manhã. Do outro lado da linha estava a direção da Escola Municipal Professora Eulália Falqueto Guzman, que fica em Vila Nova de Colares, na Serra, onde a filha estuda. Durante a ligação, ela foi informada sobre um incidente que aconteceu em sala de aula. Estava em casa, recebi a ligação dizendo que uma criança em sala de aula havia estourado uma bateria de um tablet, onde várias crianças tinham passado mal, umas estavam mais ou menos, outras tinham vomitado e tudo mais. E que era para mim vir até a escola para estar analisando o caso. Segundo os alunos, uma menina trouxe para a escola um tablet que encontrou no lixo de casa e tentou abrir a bateria do aparelho. Enquanto quebrava essa bateria, uma fumaça saiu. As crianças contaram que ficaram assustadas, colocaram o objeto no chão e tentaram jogar água para amenizar. Mas a bateria acabou explodindo. A filha de Laís viu quando tudo aconteceu. Ela relata que logo após a colega de sala do 5º ano quebrar a bateria, uma fumaça tomou conta do ambiente. E o cheiro, como é que é? Muito forte. Cheiro de cabeça, tonteira. As estudantes contam que alguns colegas passaram mal após respirar essa fumaça e apresentaram sintomas como dor de cabeça e enjoo. Dor de cabeça, falta de ar, me dá até enjoo. A nossa professora perguntou quem estava sentindo mal. Aí a maioria da sala levantou a mão e ela foi lá e mandou a gente lá para a coordenação ligar para os pais. Uma ambulância do SAMU esteve no local para prestar atendimento. Para Laís, a atitude da escola não foi correta. Mandaram vir para casa dizendo que se ela passasse mal, era para mim estar voltando até o UPA com ela. Só que eu acho um absurdo isso, porque o fato aconteceu na escola e a escola tem toda responsabilidade de dar essa assistência e levar até o hospital a criança, não mandar os pais ir para casa com a criança sem ter resultado nenhum. A Prefeitura da Serra confirmou que houve um incidente com um tablet que era manuseado por um estudante do 5º ano e que ainda não é possível afirmar a causa. Os pais foram chamados e alguns alunos liberados. Segundo a Prefeitura, a escola está prestando toda a assistência aos pais e estudantes e as aulas não foram suspensas. 2 advogadas foram presas durante uma operação realizada hoje pela Polícia Civil. Elas são suspeitas de repassar orientações de detentos para integrantes de facções criminosas. Segundo a investigação, as advogadas escreviam cartas ditadas pelos presos com orientações para os comparsas. Durante toda a manhã, as 2 advogadas prestaram depoimento na sede do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e Corrupção, na Enseada do Suá, em Vitória. Elas foram alvos da primeira fase da Operação Ponto Cego, que investiga a participação de advogados que estariam atuando como mensageiros de integrantes de organizações criminosas que atuam no estado. A investigação começou no início do ano, depois que a polícia recebeu de forma anônima cartas que teriam sido escritas pelas advogadas durante encontros com integrantes de organizações criminosas nos presídios do estado. A função das advogadas seria
transmitir informações para fora dos presídios e também entre os próprios presos. As cartas indicam, embora as colegas neguem, a gente respeita e vai defendê-los até o final. Mas a orientação é que os advogados se atenham às questões processuais e não transmitam mais cartas de nenhuma hipótese para qualquer parente. Além das advogadas, um homem também foi preso. Segundo as investigações, uma das cartas encontradas com as advogadas foi endereçada e entregue a ele quando respondia preso por um crime de homicídio e porte ilegal de arma. O suspeito saiu da cadeia há 3 meses. Hoje, durante a prisão, a polícia encontrou com ele uma arma ilegal. Por orientação do advogado, ele permaneceu em silêncio durante o depoimento. Segundo o integrante da Comissão de Prerrogativas da OAB, que acompanha as advogadas, a polícia cumpriu outros mandados de prisão em presídios do estado. Ainda segundo ele, outros advogados estão sendo investigados. É uma organização que formada não só por advogados, mas certamente por outras pessoas do sistema penitenciário. Você não consegue fazer uma organização uma pessoa só, né? No mínimo 3. Então, é claro que há aí uma rede, né? E as advogadas, e esses advogados que fazem isso, não sabem o risco que estão correndo. E a investigação da Polícia Civil também apontou que as advogadas Luézes Maquerli da Silva Rocha e Gabriela Ramos Acker intermediaram a compra e venda de drogas e de uma arma de grosso calibre, além de coagir testemunhas. As advogadas presas são Luézes Maquerli da Silva Rocha e Gabriela Ramos Acker. A polícia afirma que as duas atuavam como interlocutoras do crime organizado de grupos que atuam na Grande Vitória. Elas escreviam mensagens de presos para comparsas fora do sistema prisional. Entre o conteúdo está a coação de testemunhas a mudar depoimento e compra e venda de drogas, e até a ordem de compra de uma arma de grosso calibre. Nesses casos de hoje, nós tivemos uma denúncia, onde o envelope foi encaminhado ao setor de disque de denúncia da Secretaria, com bilhetes versando sobre a coação a uma testemunha, solicitando que se mandasse mudar um depoimento, e sobre a recuperação de uma pistola .45. O outro conteúdo foi uma agenda que foi esquecida dentro do sistema prisional, provavelmente durante alguma visita, durante algum atendimento, e na análise dessa agenda, além da identificação do profissional, né, proprietário da agenda, nós tínhamos ordens sobre aquisição, pagamento de grande quantidade de drogas, 250 quilos de maconha no bilhete, armas no outro, distribuição de tarefas dentro da organização. Parte dos bilhetes estavam em uma agenda usada pela advogada Luézes Maquerli durante a visita aos criminosos. Exames de grafia para identificar o estilo e padrão da escrita foram feitos no material pela perícia da Polícia Civil. Todos os manuscritos, todos os bilhetes estavam escritos com a grafia normal das pessoas. E o que chamou até a atenção é a utilização da linguagem coloquial. Né, dava a entender que a pessoa estava reproduzindo exatamente o que tinha ouvido, né, tanto gírias, então o texto, tanto que na agenda, por exemplo, eram vários textos diferentes, cada texto abordava um vocabulário diferente, então dava a entender realmente que foram manuscritos de um ditado, não necessariamente que tenha sido do escritor. A Secretaria da Justiça diz que as visitas dos advogados seguem protocolo estabelecido por lei, mas que vai tomar providências. Os nossos procedimentos de segurança, eles estão sempre sendo aperfeiçoados, né? Nós recebemos essa notícia, essa descoberta com bastante tristeza, como eu falei anteriormente. Mas agora nós vamos trabalhar isso, inclusive em contato com a própria OAB, para que possamos buscar cada vez mais segurança para os profissionais que lá labutam. Esse advogado defende Luertes. Segundo ele, a advogada presa não transcreveu ordem para crimes, e sim recado para familiares. Ela disse que realmente foi ela que escreveu, mas não tem associação, organização mandando cometer determinado crime, mandando fazer qualquer coisa absolutamente ilícita, mas ela não nega que trouxe uma informação de dentro do presídio para a família do interno. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 3 de busca e apreensão. 7 desses mandados foram cumpridos em unidades prisionais da Grande Vitória. Um homem suspeito de participar de uma quadrilha de assaltos a banco foi preso com explosivos em Jacaraípe, na Serra.
Thales Vinícius Nolasco da Silva foi detido em flagrante dentro de casa. No local, a polícia encontrou aproximadamente 30 quilos de maconha, além de explosivos que, segundo as investigações, seriam utilizados em roubos a bancos e a instituições financeiras no estado. Thales, que já havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo, foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse de explosivo. Ele foi encaminhado ao presídio. Um casal de empresários capixabas, sócios de empresas que atuavam no comércio exterior, é suspeito de praticar lavagem de dinheiro de cerca de 100 milhões de dólares em contratos de câmbio fraudulentos. Segundo a investigação da Receita Federal, eles enviavam dinheiro para o exterior em operações irregulares. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui no estado, na região de Vila Velha e também em São Paulo. A Operação Masquê foi deflagrada nesta manhã, em uma ação conjunta da Receita Federal, Ministério Público e Polícia Federal. O grupo investigado nos 2 estados movimentou nos últimos anos pelo menos 100 milhões de dólares por meio de contratos de câmbio fraudulentos. Eles promoviam a remessa desses recursos para o exterior de maneira irregular. Como que eles fazendo então uma lavagem de dinheiro, né, desses valores. Então, eles remetiam esses valores fraudando contratos de câmbio, né, celebravam contratos de câmbios fraudulentos e vinculavam esses contratos de câmbios a declarações de importações de mercadorias e com isso eles procuravam dar legitimidade a essas remessas. Mas na verdade, quando você vai verificar, esses contratos de câmbios eram falsos, né? E às vezes para cada DI eles conseguiam forjar em torno de 40 contratos de câmbios. Então fariam várias remessas com uma mesma DI. Um casal de empresários capixabas e um advogado de São Paulo foram alvos nesta fase da operação. Segundo a polícia, os capixabas são sócios de uma empresa que atua no comércio exterior e são investigados pelo crime de lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o sequestro de imóveis, embarcações e valores dos envolvidos. Segundo informações da Receita Federal, mais pessoas e empresas estão envolvidas na ocultação e lavagem dos valores. A investigação ainda identificou 76 imóveis e 2 embarcações em nomes de laranjas, cerca de 40 milhões de reais em patrimônio oculto. Mesmo tendo ocorrido essa denúncia, né, do Ministério Público, à Justiça, ainda assim os empresários continuaram atuando e também percebeu-se através de conversas, né, e-mails e conversas telefônicas, que eles estavam blindando o patrimônio com fins de ocultar esse patrimônio, com fins de não promoverem a quitação desse crédito tributário. Durante a investigação, a Receita Federal descobriu que os envolvidos possuem 894 milhões de reais em dívida ativa. De acordo com o delegado, ninguém foi preso, mas as investigações continuam. Houve a quebra do sigilo fiscal das pessoas envolvidas, mas a Justiça entendeu que para esse caso não havia a necessidade ou não tinha ali elementos suficientes que sentisse a necessidade de se fazer a prisão, né, das pessoas envolvidas. Uma mulher foi presa pela Polícia Federal com mais de 3 quilos de cocaína ao desembarcar no aeroporto de Vitória na madrugada de hoje. A mulher havia acabado de chegar de Cuiabá, no Mato Grosso, e transportava os mais de 3 quilos da droga amarrados na região da cintura. A suspeita foi autuada em flagrante e conduzida para a Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha. Com auxílio de um produto químico, os policiais confirmaram que era mesmo cocaína. O nome, a idade da mulher e outros detalhes sobre o destino da droga não foram divulgados. Veja no próximo bloco: Ministério da Saúde reduz repasse e vacina que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite e influenza B está em falta em postos de saúde do estado. É um instante só. Foi enterrado no início da tarde de hoje no cemitério Jardim da Paz, na Serra, o subtenente do Corpo de Bombeiros que morreu ao tentar resgatar um cachorro que estava preso em uma laje de pedra na localidade de Sagrada Família, em Alfredo Chaves. O acidente aconteceu ontem.
Marco Antônio Cordeiro completava 23 anos de corporação no dia da tragédia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para resgatar um cão que não conseguiu descer de uma pedra. Durante a tentativa de salvamento, Marco Antônio, que usava a técnica de rapel, sofreu um acidente e ficou pendurado pela corda. O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo foi acionado e a equipe precisou fazer o resgate também utilizando a técnica de rapel. O militar chegou a ser resgatado com vida, mas não sobreviveu. Em uma rede social, o Corpo de Bombeiros lamentou a tragédia. Disse que a atuação de Marco Antônio na corporação foi exemplar e que ele era um militar querido por todos. E um incêndio na tarde de hoje assustou os moradores da região de Fradinhos, em Vitória. O Corpo de Bombeiros precisou usar um helicóptero para combater as chamas. A ação dos bombeiros foi registrada por pessoas que estavam na região. O incêndio atingiu uma vegetação equivalente a 12 campos de futebol. De acordo com as informações passadas pelo Corpo de Bombeiros, um senhor teria colocado fogo em um pasto e as chamas se alastraram pela vegetação. Mães do estado estão encontrando dificuldade para vacinar os filhos em postos de saúde contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite e influenza B. É que em muitos municípios os estoques da vacina pentavalente estão zerados. O motivo é o atraso no repasse de doses pelo Ministério da Saúde. A única que está faltando aqui é a pentavalente, só que está em falta. Desde semana passada que está, né? Está em falta no estado todo. Não tem previsão de chegar? Ainda não. Nos últimos 10 dias, essa é a resposta que a mãe da pequena Sofia, de 4 anos, está recebendo da unidade de saúde do IBS em Vila Velha. Ela tenta sem sucesso a segunda dose da vacina pentavalente para a filha. Eu estou vindo aqui desde o dia 12, né? Desde o dia 12 que eu estou vindo aqui, sempre falam, vem, marca uma data para eu vir, aí eu venho e não tem. Aí eu vim ontem também não tinha, aí vim hoje não tem. Aí o jeito vai ser eu procurar outra unidade de saúde ou esperar aqui mesmo. Patrícia vive o mesmo problema. Há uma semana, tenta a terceira dose da vacina para a filha na Vitória de 6 meses. A informação que a gente está tendo é que está em falta no estado todo, essa vacina. A gente vai aguardar um tempo, né? Senão a gente vai ter que procurar na rede particular, porque precisa de ser feito. A falta da vacina pentavalente, que protege contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite e influenza B, atinge praticamente todo o estado. Na unidade de saúde do IBS, há 30 dias, a geladeira de vacinas não é abastecida com as doses. Segundo a prefeitura, em todo o município o estoque está zerado. E para piorar, ainda faltam vacinas BCG e DTP, que previne contra a difteria, coqueluche e tétano. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a falta da vacina pentavalente ocorre devido ao baixo repasse realizado pelo Ministério da Saúde. A cota estabelecida por mês ao Espírito Santo é de cerca de 16.500 doses. Mas o último envio, realizado no mês passado, a Secretaria recebeu menos da metade. Quantidade essa considerada insuficiente para a necessidade do estado. Na região metropolitana, só a Prefeitura de Vitória informou que a vacinação da pentavalente segue normal em todas as 28 salas de vacinação da cidade. Na Serra, só algumas unidades ainda têm as doses. Em Cariacica, o estoque está zerado há um mês. Todos aguardam reabastecimento pelo Ministério da Saúde. Em nota, o Ministério da Saúde informou que enviou 70 mil doses da vacina pentavalente ao Espírito Santo. Para oferecer a vacina que não é fabricada no Brasil, o governo federal compra as doses da Organização Pan-Americana de Saúde. A previsão é que a distribuição seja normalizada a partir de setembro. A seguir, o governo começa a levar órgãos públicos de volta para o centro de Vitória. O objetivo é movimentar o comércio e economizar com o pagamento de aluguéis. A gente volta já. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuva forte amanhã na região serrana e no sul do estado, inclusive no litoral. Pode chover entre 20 e 30 milímetros por hora. Já na Grande Vitória, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover em alguns momentos, mas é uma chuva mais fraca. A temperatura na região metropolitana deve ficar entre 19 e 29 graus. O governo do estado pretende levar vários órgãos públicos que hoje funcionam em outras regiões da cidade para o centro de Vitória. O objetivo é aumentar a circulação de pessoas, movimentar o comércio e economizar com o valor de aluguéis
além de contribuir para a revitalização turística e cultural da região. Revitalizar o centro de Vitória é uma promessa antiga. Aqui é possível encontrar construções do século XVI, como o Palácio Anchieta, que teve sua construção iniciada em 1551. A proposta é trazer para cá quase toda a estrutura administrativa do Estado, como secretarias, autarquias e fundações. Nós consideramos que são 3 diretrizes importantes para a cidade administrativa do Estado acontecer no centro de Vitória. Uma delas é a vantajosidade dos contratos de aluguel. Nós temos serviço público hoje em aluguel em áreas que são de valores mais altos, então esse é um pilar da economia. O segundo é da aproximação, de fato, com vários servidores, toda essa condição de ir numa reunião rapidamente do visitante, buscar uma secretaria e depois de buscar outra também de forma rápida, isso é um segundo pilar. E nós temos o terceiro, que é o da revitalização da cidade de Vitória. O centro já abriga alguns órgãos do governo. Além do Palácio Anchieta, funcionam aqui as sedes do Banestes, Bandes e da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, que fica ali, no edifício Fábio Ruski. Uma das secretarias que deve migrar para o centro é a da Saúde, que hoje funciona na Enseada do Suá. Um dos objetivos de ocupar o centro é movimentar o comércio e fazer com que turistas explorem esse cartão postal. Uma das ações já iniciadas foi a demolição deste imóvel, ao lado da sede do governo, para a construção de um estacionamento. A promessa é acabar com a parada irregular de veículos na Praça João Clímaco, na Cidade Alta. O centro histórico, ele merece estar ocupado, com vida, circulando pessoas, dando essa segurança para o turista que chega, para todos que aqui vivem, o fortalecimento da economia, então tudo isso vem como consequência. O governo vai lançar editais para ocupar outros imóveis. O edifício Ames e essa sala no início da Avenida Jerônimo Monteiro já estão certos de receber parte da estrutura administrativa estadual. Um contrato já foi assinado para levar uma das secretarias para o centro. Um contrato já assinado, ele está representando hoje um valor de quase 300 mil de economia ano. Um contrato que nós já temos assinado. No primeiro edital nós tivemos 2 imóveis selecionados, então 2 contratos estão certos, o primeiro já assinado, e temos o segundo edital publicado, que podem vir também outras tantas secretarias. Então, a depender de onde a secretaria está, para onde ela vem, qual o valor que será cobrado, nós teremos um grande valor a ser economizado. Varia muito da área, da medida, do tamanho desse órgão, que, se confirmado a vinda, a gente faz a conta e, por exemplo, o IDAF e a AGER, que virão para a sala onde era a antiga C&A, aquele lojão ali, térreo, na Jerônimo Monteiro, nós temos uma economia de quase 900 mil ano. Eu acho muito boa essa notícia, muito bem-vinda, porque do que a gente está vendo com o esvaziamento do centro, deixou de ser um local de moradia para comércio, esvaziou-se. No final de semana você vê que é um deserto aqui, a gente vê a quantidade de morador de rua aumentando, de pessoas que não têm moradia, e os imóveis fechando, imóveis que pegaram fogo, cinemas que deixaram de existir aqui, migraram para shopping, né? E assim, eu como morador e já morei um tempo e retornei agora, eu recebo isso com muita alegria. Essa questão do centro de Vitória ter muitos prédios vazios, desocupados, eu acho que acaba não sendo muito bom para a economia. Não só basta a administração vir para cá para movimentar durante o horário comercial, mas também é interessante depois e o pós-descanso para quem ainda reside aqui no centro. A vida noturna também merece uma atenção diferenciada. Para a gente que mora aqui no centro de Vitória é muito importante saber que vão estar trazendo as administrações para o centro, né, para estar mais perto da gente, dos moradores, porque a gente estava se sentindo muito abandonado. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.